Agora a gente vai para um assunto que é muito denso. A partir de ontem, o assunto tomou conta, né? A gente está falando aqui já praticamente 2 dias aí sobre a questão da condenação que o STF imputou ao deputado federal Daniel Silveira. E aí, a informação de surpresa ontem é que o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto que concede um indulto da graça ao deputado que foi condenado, como eu falei, a 8 anos e 9 meses de prisão e também a perda dos direitos políticos em decorrência de supostas, né? Vamos pensar desse jeito, ameaças a ministros por atos antidemocráticos. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão do indulto da graça. Na Constituição Federal, o benefício encontra-se presente no artigo 84, onde o trecho afirma que é prerrogativa do presidente da República, entre aspas, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, fecha aspas. O chamado indulto da graça, o benefício pode ser decretado de maneira coletiva ou individual. A via legal utilizado por Bolsonaro foi o artigo 734 do Código do Processo Penal, que autoriza que o benefício possa ser dado de maneira espontânea, abre aspas aqui. A graça poderá ser provocada por petição do condenado de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvado, entretanto, ao presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente, afirma o trecho do artigo. Já no artigo 738 do mesmo Código Penal, o texto alega que, entre aspas, concedida a graça e junta aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou penas ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de redução ou comutação da pena, fecho aspas aqui. No decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, o presidente alega que a sua decisão inclui apenas privativas de liberdade, a multa ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União e as penas restritivas de direitos, e que a graça do decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí várias pessoas já se manifestaram também, muitos juristas, uns a favor, outros contra, uns dizendo que não vale porque ainda não tem, o processo não acabou ainda, existem recursos ainda. Mas o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, o presidente do Senado, ele defendeu que todos devam cumprir a decisão do presidente Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro utilizou como base para essa graça concedida ao deputado um voto proferido por Alexandre de Moraes em 2019 para conceder aí uma graça a uma pessoa lá que o Michel Temer concedeu. Em 2019, o Moraes sustentou a tese segundo a qual o Supremo não tem poderes para reescrever decretos de indulto editados pelo presidente. Vou abrir aspas aqui para a fala de Moraes em 2019. O mesmo ministro, que era relator do caso, que era a pessoa que foi ofendida, que ele era tudo nesse processo, né? Não se compete ao Supremo Tribunal Federal reescrever o decreto de indulto, declarou Moraes no voto que agora o Bolsonaro explora. Não podemos, nós do Poder Judiciário, substituir uma opção válida por outra que nos parece melhor, mais técnica e mais justas. Aí o Bolsonaro sustenta que o mesmo raciocínio se aplica. Agora eu já vou começar com você, professor Jorge Villa-Lobos. Coisa complexa, Paulo. Coisa complexa porque quando você lê o decreto, você se encontra com situações que elas são um pouco contrárias aos fatos, né, praticados pelo Silveira. Veja, é uma medida fundamental, ele disse, a manutenção do Estado Democrático de Direito. Quando o que se vê, Silveira justamente violenta o Estado Democrático de Direito, né? E inspirado, o decreto, né, o Bolsonaro, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna. O Bolsonaro foi pouco fraterno em toda esta pandemia, né? Justo e responsável. Me parece que ele também não tem sido muito justo e irresponsável com respeito quando fala da questão da Petrobras, irresponsabilidade, né? E aí ele diz que a liberdade de expressão é pilar essencial. Certo, concordo, a liberdade de expressão é pilar essencial. Agora, a expressão é a que está sendo julgada. Não é a liberdade, é a expressão. E parece que a expressão de Silveira constitui grave ameaça
E o entendimento doutrinário é que não pode se dar indulto àqueles que cometem crimes com grave ameaça. E o caso Silveira, a condenação dele é por grave ameaça. Quando você comenta, Paulo, a questão do Temer, o indulto foi movida uma ação de inconstitucionalidade pela Procuradoria-Geral da República. E a votação foi 7-4. Então, não foi assim 9 ou 10-1, 7-4. De fato, o Alexandre de Moraes fez esse voto. No entanto, sabemos que os ministros, com a experiência, com os fatos, com os processos, vão aquilatando suas opiniões e vão se ajustando às medidas que a gente espera na defesa da Constituição. Só que em 2019, quando as penas do colarinho branco foram perdoadas pelo Temer, o Deltan Dallagnol falou paraíso dos réus do colarinho branco. E o Moro, ele falou, o generoso indulto reflete a falta de comprometimento. Me parece que as palavras do Deltan Dallagnol e do Moro se ajustam perfeitamente ao decreto do indulto do Bolsonaro. Pamela Bussolini. Paulo, eu discordo do professor. Eu acho que esse indulto individual, ele vem em boa hora e, inclusive, baseado, né, no que o próprio Alexandre de Moraes diz no voto dele sobre o indulto individual sobre a graça, que ele é concedido em casos em que o judiciário se excede ali, né, na aplicação da lei e das penas, e é o caso do Daniel Silveira. Eu não estou aqui defendendo o que o Daniel Silveira falou, não concordo com o que ele falou, acho inclusive que falta um certo preparo da parte dele para ocupar um cargo desses, porque você precisa ter parcimônia, inteligência para se expressar, e ele entrou nessa confusão toda, porque realmente ele se excedeu, ele foi grosseiro, enfim. Agora, se ele estava... É bom a gente lembrar os fatos, né? As pessoas têm memória curta. Ele estava revoltado porque na pandemia o STF determinou que a polícia não poderia subir o morro, combater o tráfico de drogas, fazer as batidas. Ele, como policial, né, do Rio de Janeiro, ficou indignado e gravou aquele vídeo, né, falando coisas ali, enfim, que eu já disse que não concordo, acho que ele poderia ter se expressado de outra forma, ainda mais sendo um parlamentar, mas eu acho, Paulo, e acho que a grande maioria dos juristas brasileiros entendem que ele deveria ter respondido, então, por uma quebra de decoro na Câmara. Afinal de contas, ele tem uma imunidade parlamentar, né, da palavra, sobre quaisquer palavras. A lei está bem assim, gente, quaisquer palavras. Ou seja, ela é absoluta. Não dá para discutir o que um parlamentar fala. Ele tem o direito de falar. Então, se ele se excedeu na forma de falar, eu creio, e a grande maioria dos juristas creem, que ele deveria ter respondido perante a Câmara. Outra coisa, esse processo do Daniel é eivado de nulidades e inconstitucionalidades. Ele não poderia ter sido preso como ele foi. Ele poderia, no máximo, ficar 24 horas detido. Um parlamentar como ele, um deputado federal, ele não pode ser preso em prisão em flagrante por crime inafiançável. Um crime de ameaça, né, como o professor falou, crime contra a honra, é um crime que ele cabe fiança. Tanto é que depois, né, ele foi preso, então, né, já fica contraditório, e arbitraram uma fiança de 100 mil. Ora, Alexandre de Moraes, o crime é inafiançável ou não é? Porque você só poderia prender ele se fosse inafiançável, e você arbitra depois uma fiança de 100 mil. Então, assim, se eu ficar falando todos os absurdos e inconstitucionalidades do procedimento do Daniel, eu vou ficar aqui até amanhã, tem mais de 12. Inclusive, advogado, né, sendo multado por colocar recursos, acho que o advogado impetrou aí uns 15 recursos no decorrer do processo, foi multado por excesso de recursos. Que isso? Os advogados do Lula mesmo interpuseram 400 recursos. 400. Por quê? E ele foi, inclusive, aplaudido, né, pelo ministro Gilmar Mendes, se não me engano, pelo esforço na defesa, né? Isso porque no direito penal, não é a minha área, mas nós sabemos que vigora a ampla defesa, né? Você não pode impedir
um réu de acompanhar o julgamento dele. Teve tudo isso, gente. Então, se eu ficar aqui me alongando, foram uma série de coisas que eu acho que, sinceramente, o STF está metendo os pés pelas mãos, está queimando a cara. Inclusive, eu vi nos jornais ontem, né, vários juristas falando assim, olha, eles tinham que ter uma postura de proteger o judiciário, porque a forma como eles estão agindo para perseguir essa ou aquela pessoa não é fazer justiça, é fazer política. E isso está acabando com a imagem do Poder Judiciário como um todo. Então, eu achei muito acertada essa decisão do Bolsonaro ontem. Realmente, é uma prerrogativa do presidente da República conceder essa graça e indulto, inclusive em casos como esse, em que há excesso do Poder Judiciário, né? Que nesse caso foi vítima, foi julgador, foi investigador, foi tudo, né? Foi relator, como eu já falei aqui ontem, onde já se viu, né, um juiz que se entendeu ameaçado, ainda ser o relator, né, que é o voto que dá o tom ali de todos os outros votos dos colegas dele. Então, é um absurdo, não tinha para onde o Daniel recorrer, uma instância maior, e o indulto foi muito acertado. Na verdade, eu acho que foi um checkmate aí do Bolsonaro para o STF.